Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos, vamos falar aí sobre o episódio que aborda coisas espaciais, né, meu? E tal, e roteiro do senhor Rod Serling, direção do Robert Florey. O episódio se chama The Long Morrow, é o episódio 135 no geral da série e episódio número 15 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. A gente vai ter bastante coisa para falar sobre o episódio, mas somente depois da nossa vinheta, por favor, tá? Fica por aqui, escuta a vinheta, presta atenção nas maneiras de nos apoiar e nos ajude a conseguir montar esse computador aí que nós estamos juntando aí todos os capilé, todas as graninhas para poder conseguir montar, tá? Ou faça um Pix pra gente, a gente fala do Pix no final do programa, tá certo? Escute aí, por favor. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Marcos, e aí? O Longo Amanhã, The Long Morrow, episódio que, se não é um notório episódio maravilhoso de Twilight Zone, tem algumas questões que com certeza sobre produção, direção e tal, que vale mencionar, né? Uhum. Eu acho que ele é um excelente episódio pra gente perceber a grande utilidade do WhatsApp, que a gente às vezes nem para pensar o quanto é útil, né? E o quanto fazia falta quando não tinha. E-mail, né? Mas chegaremos na real, lá. Né? E-mail, né? E-mail, né? Qualquer um desses canais de comunicação aí que realmente facilitam a vida, viu? É verdade. Bastante. A grande estrela desse episódio para mim é o diretor, que é o Robert Florey. Ele é o cara diretor do famoso filme clássico do horror, que é Os Assassinatos da Rua Morgue. Filme dos anos 30 lá com um maravilhoso, cheiroso Bela Lugosi, né? Então só por isso o nome dele já estaria aí na história do cinema. É um grande filme, sim. Sim, um baita clássico do terror. Mas ele também era um cara que, além de tudo, ele era roteirista, ele trabalhava fazendo... Os roteiros eles passavam por reescritas, por burilagens, e ele também trabalhava fazendo isso. Ele mexeu, reescreveu partes do roteiro do Frankenstein, da Noiva de Frankenstein.
Enfim, ele foi um dos produtores do filme do Chaplin, Monsieur Verdoux, né? Olha, sobre sim, aquele assassino serial, né? Sim. Uhum. E ele é um cara também, ele dirigiu filmes, ele dirigiu um filme dos irmãos Marx, que é o Hotel da Fusarca. Ele dirigiu o filme com a Claudette Colbert, por exemplo, nos anos 20. Tem uma coisa interessante e divertida sobre ele também. Tem uma produtora alemã famosa dos filmes ali do Murnau, e eles tentaram uma época fazer produções multinacionais, em que vocês pegavam elenco da Espanha, elenco da França, elenco da Alemanha, cada um falando numa língua e com financiamento dos 3 países para ser exibido na Europa inteira. E uma das experiências que foram feitas, uma das primeiras, foram dirigidas por ele, pelo Robert Florey. Ele dirigiu a mesma versão de uma comédia musical em francês, em espanhol e alemão. Então você imagina como devia ser isso, né? Caramba! Ele também, pra gente não se estender demais, ele dirigiu o episódio do Tarzan com o John Weissmuller. Enfim, ele dirigiu também filme com a Mary Astor. Ele dirigiu 36 episódios daquela série da Loretta Young, Cartas para Loretta, que era uma antologia em que a Loretta Young apresentava, e também, volta e meia, ela era protagonista dos episódios, né, das histórias. Série de grande sucesso na televisão. A gente não pode deixar de citar o fato de que ele dirigiu outros 2 episódios de Além da Imaginação, e episódios maravilhosos, né, que é sei que você gosta muito deles, que é o Perchance to Dream e o The Fever. Nossa, muito demais. O The Fever é hilário e o Perchance to Dream é aquele lá que inspirou o Nightmare on Elm Street, né? O Fred Krueger. Uhum. Sim, exatamente. Fora isso, só pra gente concluir, ele dirigiu Bette Davis, Barbara Stanwyck, Peter Lorre e outros grandes astros em filmes importantes. Mas enfim, e ele termina a carreira dele dirigindo um episódio da série A Quinta Dimensão. É o último crédito dele. Uhum. Enfim, o cara com uma carreira, né? Cara, mó estrela, né? Mó diretor competente. Por episódios, nossa, que não é daqueles assim que dá de cuspir de ódio, mas é muito whatever, né? Esse episódio, né? Uhum. De diversas maneiras, assim. Eu diria que na 5ª temporada, infelizmente, tem diretores que mataram a pau nas outras e na 5ª não é aquilo tudo, né? Acontece. Verdade. A gente tem também aqui nesse episódio, a outra protagonista do episódio é a Mariette Harley. E ela é uma fulana que ela tem apenas 60 anos de carreira e ainda está em atividade, né? Ela tá viva, né? Uhum. Eu fiquei encantada com a história dela, assim, ela é de uma força, assim, impressionante, né? Mas vai falando que depois eu conto sobre é mais questão de vida pessoal, né? Essas paradas. Ela aí já iniciou a carreira chutando a porta, que o primeiro crédito que ela tem é justamente no filme do Sam Peckinpah, Pistoleiros ao Entardecer. Sim. Então ela já chegou mandando ver. Aí depois ela participa do Marnie, do Hitchcock, Marnie, Confissões de uma Ladra. Uhum. Ela participa também, a gente falou do Conde Orga, né, em outras oportunidades, daquela versão americana ali do Drácula. Ela tá também na volta do Conde Orga. Ela participou de muitos episódios da Caldeira do Diabo, Peyton Place, né? Sim. E aí também, na televisão, a gente pode destacar, ela participou de séries como Daniel Boone, Bonanza, Ruas de São Francisco, Gunsmoke, e mais recentemente, porque como eu falei para você, ela está em atuação até hoje. Ela está em séries mais recentes como Law and Order SVU, Arquivo Morto, Mentalista, Grey's Anatomy. Ela participou de episódios daquela série da TV do Conan, aquela coisa, né? Mas, enfim, que o pessoal se divertia. Sabe que o pessoal comenta sobre ela, que dizem que é uma aparição, que ela participou mesmo de bastante coisa para TV, né? Mas diz que ela participou de um episódio do Incrível Hulk de 78, que é muito emocionante e muita gente chorou na época.
né, que ela fazia uma doutora e tal, e ela morre nos braços dele. Sim. E diz que é uma cena muito, muito impactante, muito bonita, né? Então ela é muito representativa, assim, essas questões de séries pontualmente, assim, onde ela aparece, é importante, né, a aparição. Tem uma outra coisa que, assim, ela é uma atriz muito competente, é uma ótima atriz, e por isso que ela tem essa carreira tão longa em séries e filmes importantes. Aqui é que eu acho que nesse episódio, tudo bem, a gente tá adiantando coisas. Ela não faz quase nada, coitada, não tem chance. Ela não pôde mostrar realmente o talento dela. Assim, na sua plenitude nesse episódio, é uma pena. Queria falar dela o seguinte, acho legal comentar, né? Porque a gente vê a pessoa linda, maravilhosa e tal, e ela tem uma importância até hoje, porque na real ela é fundadora de uma associação americana de prevenção ao suicídio que trata questões de transtorno bipolar, sabe? Porque ela passou a maior parte da vida dela tendo problemas psicológicos, distúrbios e tal. Ela fez um livro ali, ela escreveu um livro em 1990 chamado Breaking the Silence, que escreveu junto com a Anne Cormier, não conheço essa autora, mas diz que é muito revelador e ela tem uma história de vida muito forte, sabe? Que a mulher incrivelmente linda, teve o primeiro casamento, aí separou, teve o segundo, mas as fotos são inacreditáveis, assim, a mulher é uma beldade maravilhosa, sabe, uma grande atriz, e ela até hoje ela aparece, saca, meu, inclusive ela fala sobre os remédios, né, porque ela foi contratada uma época por uma empresa farmacêutica para aumentar a conscientização do uso de alguns medicamentos, porque esses tratamentos e a bipolaridade são coisas que hoje em dia tem muitos esclarecimentos, né? Pô, mas na época que ela falava disso, ela sofria disso, não tinha ainda, né? Depois se levantou os dados, os médicos ajudaram muito e tal. O avô dela mesmo era um cara que era pesquisador, era um médico importante. Então ela tem uma trajetória de vida muito inacreditável, meio maravilhosa, e ela tá viva até hoje, né? 82 anos de idade. Tá viva e tal, e ainda aparece nas convenções para falar sobre essas questões de bipolaridade. Ela é maravilhosa mesmo, sabe? É alguém do elenco que tá viva e ainda muito ativa. Sim, não, mó legal essas informações que você trouxe, viu? E é triste a gente pensar que a pessoa precisou enfrentar, né, muito essa questão da doença, né, da doença mental, mas é interessante a gente, e eu acho bacana que ela falou das experiências dela em livro e tudo mais, e tem essa associação, porque ela é alguém que conseguiu ter uma vida muito produtiva, né, apesar de todos os problemas, então aí você recorda que a gente falou no episódio anterior da atriz maravilhosa, cara, e a atriz que se suicidou, né, entendeu? Com medicação e tal, não é falado isso muito claramente, claro, nas resenhas, mas foi isso, foi o uso extensivo de remédios. Então, as questões de doenças mentais e tal, é legal alguém que entendeu que sofreu com isso, mas revelou isso para o público, buscou ajuda, né? E é importante, se você precisa de ajuda nesse sentido, procure ajuda, sabe? Né? E tal. Na época dela, talvez as pessoas deviam, né, interpretar de várias maneiras que não uma doença hoje em dia comprovada e estudada como a bipolaridade, né? Importante isso. Sim. Muito legal. A gente tem no elenco também o Eduard Bins. Eu acho que esse cara, o papel da vida dele, o mais famoso, é o 12. Ele é o jurado número 6 do 12 Homens e uma Sentença. Sim. Os melhores filmes do mundo, né? Com toda certeza. Eu considero um dos melhores filmes que existem. Mas ele também está em filmes como Intriga Internacional do Hitchcock, O Julgamento de Nuremberg, Patton. Ele tem 40 anos de atuação, não vou ficar citando tudo que ele fez, que é muita coisa, mas ele participou da série Suspense, participou de episódios do Craft Television no Theater, Clímax, e nos anos 70 ele participou de uma cacetada de séries de TV, de policial, drama, suspense, enfim, uma carreira longa e bastante versátil também. Mas eu acho que
ele é mais lembrado pelas participações dele no cinema mesmo, embora tenha uma carreira muito longa na televisão. E só para finalizar, tem o médico aí que ele também faz uma ponta, que é o George McCready. Ele é um cara que tá também em muitas séries de TV, mas ele tá também no famigerado Conde Orga. Eu acho que, inclusive, o Rod Selling, ele foi buscar a gente no set de elenco aí da série do Conde Orga, tenho certeza. Né? E é que nem o Alfred Hitchcock apresenta, né? Quase todo mundo que dirigiu o episódio do Além da Imaginação esteve no Alfred Hitchcock. Eu acho que o Rod Selling foi lá buscar o pessoal para trabalhar, né? Compartilhava a agenda, né? E tal, com o telefone. Deve ser. Esse cara também tem participação no filme Tora, Tora, Tora. E participou de muitos episódios também da Caldeira do Diabo, que é onde eu acho também que o pessoal ia buscar gente para trabalhar, né? Porque metade dos atores do Além da Imaginação fizeram também o Peyton Place, né? A gente tem como protagonista desse episódio, o ator é o Robert Lansing. Ele é um cara que ele ficou muito conhecido por uma série de TV chamada The Man Who Never Was, que é uma série muito característica da época da Guerra Fria, que ele faz um espião que tem um sujeito, né? Ele tá tentando fugir da Alemanha Oriental, mas tem um milionário que é um sósia dele. O milionário é assassinado pela KGB e ele acaba tomando a identidade do milionário para continuar fazendo o trabalho de espionagem dele para os americanos, né? Contra a KGB e contra a Alemanha Oriental. Enfim, a série fez um sucesso na época. Ele, além disso, ele participou da Jornada nas Estrelas, O Homem da Virgínia, Gunsmoke, Bonanza. Ele tem uma participação interessante em 2 filmes. Ele fez o filme das Formigas Gigantes e fez o filme das Baratas Gigantes também, né? O filme das Formigas Gigantes é inspirado no H.G. Wells, e o das Baratas Gigantes eu não sei no que é inspirado, mas a gente não podia deixar de citar que o cara participou dessas 2 pérolas, né? Do cinema. Ele também fazia o personagem Controle naquela série The Equalizer, a série original com o Edward Woodward. Olha! E ele encerra a carreira dele fazendo a série Kung Fu A Lenda Continua. Ele tinha um personagem fixo ali na série, que era uma continuação da série Kung Fu, que eu não assisti, e também duvido que valha muito a pena, né? A série original que era boa. E é isso. Beleza, então. Legal. Muito bom, muito bom. É isso, né? Então hoje sou eu que faço aqui a sinopse. Não tem muito o que falar aqui não, viu? É um episódio muito cheio de flashbacks e tal, e é até um pouco irritante isso daí, né? Mas vamos contar a história aqui, né? Aqui nós teremos o comandante Douglas Stanfield. 31 anos, ele é um astronauta, né? E eles estão ali no longínquo ano de 1987, altíssima tecnologia, hein? E ele está ali prestes a ser enviado para, dentro de 6 meses, ele vai para uma missão exploratória para um sistema planetário, né, que está a cerca de 141 anos-luz da Terra. Ou seja, né, embora a espaçonave ela viaje numa velocidade considerável, né, eles verbalizam isso, né, falam que viaja 7 vezes a maior velocidade do que a luz e tal, mesmo assim, toda a viagem ali de ida e volta vai levar 40 anos, né? Aí ele é um cara que, pelo que eu entendi, pelo diálogo que ele está tendo ali com o comandante dele, né, e tal, explicando as coisas para ele, o cientista, né? Ele está aceitando isso numa boa, porque esses 40 anos ele vai passar naquela... tipo no Alien, né? Ele não vai passar acordado, ele vai passar dormindo, né? Ele vai estar numa animação suspensa, que é uma coisa recém-desenvolvida e tal, né? E eles dão a entender que, por sinal, essa espécie de animação suspensa, ela é possível que outras pessoas, né, usem, não somente pilotos e tal, e sim pessoas ligadas à tecnologia, né? Mas, de qualquer maneira, ele vai lá para essa viagem aí e tal, que essa viagem é uma viagem exploratória. Não fica claro para mim, aí eu pergunto para vocês se fica depois, que tipo de exploração exatamente que ele vai fazer, porque na real acho que ele não chega a sair da nave, né? Nem vai colher nada
nem vai aterrissar em algum planeta, e sim, ele só vai passar por um sistema solar e tal, para poder ver se é possível a chegada do homem ali, creio, né? Porém, antes da sua missão, ele vai conhecer e se encantar com uma jovem colega, né? Que na real até ela diz que é uma admiradora dele, né? Que é a Sandra Horn, né? Inclusive, ele é muito creepy, né? O jeito que ele segura o braço dela, né? Para poder fazer ela parar para falar com ele. Daí meio, você vai se encontrar comigo essa noite, né? É bem estranha essa abordagem dele, né? E é engraçado como eles vendem essa espécie de coisa como uma abordagem romântica dentro de uma história romântica, né? Essa história é cheia de problemas. Mas aí eles acabam se encontrando e tal, começam a conversar, vão acabar declarando amor um pelo outro, vão, claro, lamentar o fato de que ele, quando ele fala isso, né? Quando ele voltar, ela será uma mulher idosa, né? Vai estar 40 anos à frente, né? E a gente vai sabendo dessa história porque o Douglas Stansfield, ele fica o tempo todo nesses flashbacks, né? Lembrando a conversa dele com o chefe dele, com o comandante, lembrando as conversas dele com a Sandra e tal, e o tempo todo naquela espécie de câmara criogênica que até aparece. Você lembra aquele episódio que a gente assistiu os caras que vão assaltar o trem e resolvem ficar 100 anos, né, numa caverna? Que é um outro episódio meio furado, né, e tal, né? Com esse negócio do que eles ficam 100 anos e tal. É o mesmo tipo de local que eles ficam, né? Reaproveitaram elementos, né, do cenário. Inclusive o episódio é The Rip Van Winkle Caper, né? Que é esse que é o episódio aí dos caras lá e tal. E eu lembro que na época a gente até falou que achou meio inconsistente também. Mais um episódio inconsistente. Mas aqui, só para poder passar a bola para ti, então a gente tem essa situação aqui. Tem o comandante Douglas fazendo os flashbacks, essa questão toda da Sandra, e eles vão ter que se separar, né? São 40 anos de separação um do outro, desse amor recém-encontrado, né? Esse sistema de tecnologia de animação suspensa, que é uma coisa, eles deixam claro que é uma coisa recém-desenvolvida, né? Porém acessível, né? E aí, Marcos, o que você achou, né, desses primeiros momentos, desse sistema de flashbacks do episódio, que ele é totalmente pontuado por flashbacks o tempo todo, volta pro cara deitado de sunga, daqui a pouco mostra as cenas, o cara de sunga. O que você achou? Pois é, eu acho que esse episódio ele tem um grande problema, infelizmente, que é o roteiro do Rod Serling. Não é só isso, o fato de ter essa coisa que o cara está ali na câmara criogênica tendo flashbacks. Eu já não gosto muito, eu vou assumir uma parada que eu não gosto, eu não simpatizo com isso, veja bem, histórias contadas por flashbacks. Eu acho é pobre narrativamente, isso daí, né? E tem intenção de enganar o espectador e tal. Eu não curto muito histórias de flashbacks, nem livro, literatura me dá certo problema isso também. Sim, não, e tem uma coisa que é meio assim, ele tá contando flashback, só que é meio assim, pra mim que já começa o problema aí, a gente depois vai ficar sabendo que ele não ficou o tempo todo na câmara criogênica, mas quando o flashback... Esse é o grande plot twist, tu acabou de entregar, né? Porque na verdade começa assim, como é que o cara vai ficar tendo reflexões e flashbacks dentro da câmara? Parece que a imagem não casa com o que tá acontecendo dos pensamentos dele. Tu pode estar tendo os flashbacks e tal, porque tu tá sonhando, a gente tá tendo acesso às memórias dele, aos sonhos dele com ela, né? Ele fala que sonha com ela. Sim, não, é possível, mas eu concordo com você que isso não funcionar bem como ferramenta narrativa, pra mim ficou estranho. É pobre, narrativamente eu acho pobre. E aí, piora ainda as coisas, que aí, por exemplo, se você citou essa coisa que ele vai para essa missão, que assim, essa missão ela não faz muito sentido também. Por quê? Não faz sentido, não a missão em si, obviamente, você lançar uma sonda para recolher informações de planetas distantes, de outros sistemas solares, claro que faz sentido. Não faz sentido ter alguém dentro da sonda em estado de hibernação, porque se alguém...
se a pessoa precisasse estar lá para controlar a nave, para recolher dados, faria sentido. Mas só porque eu mandei um fulano, porque um homem chegou ali. Hoje, as missões de sondas para recolher, elas não levam pessoas. Mesmo que você pudesse, não vai. Mas sabe que eles não tinham esse conhecimento, né? Vamos deixar claro aqui também que a gente está lidando com o que se sabia da tecnologia da época. Isso, né? Sim. Então, hoje em dia a gente sabe que tem sonda que não é pilotada, que não é necessário. Então, essa época é o boom dos avanços espaciais. Vamos recordar, 63 é o boom. E também o que eles sabiam na época que tinha que ser pilotado. Mandava cachorro, mandava um monte de coisa. Mas a nave deles, não sei se você concorda, ela não é pilotada por ele, porque ele está em animação suspensa. Exatamente, não tem sentido. Pra que tem um cara dormindo lá? É só pra falar que o cara tá na nave dele e vai passar pelos planetas, porque pra mim ficou claro que é só pra passar por lá e voltar, entendeu? Então você fica pensando, qual que é o propósito exato disso daí? Não tem. Se ela vai ter um cara dormindo, pra que vai ter um cara dentro? Isso daí é só pra ter o drama, né? Ou seja, o Rod Serling dessa vez ele largou mão, falou assim, ó, quer saber que se foda, eu tô cansado. Eu quero tomar meus drinks, entendeu? Fazer minhas coisas. Nossa, não dá, bicho. Essa série não acaba. Eu tô ficando louco. Tô me infernizando. Eu acho que depois piora ainda. Nesse episódio ainda, as incongruências e as inconveniências e as forçações ainda pioram. Por vários motivos. A gente vai chegar lá, né? Nossa. É um tremendo... a gente vai falar. Vamos entregar esse plot twist. É um tremendo Romeu e Julieta for dummies foda, entendeu? Sim. Eu já acho o Romeu e Julieta uma parada meio idiota, entendeu? Da pessoa que, eu te amo, eu te adoro, eu vou fazer uma parada contigo e tal, vou combinar os esquemas e tal, aí um vai tomar veneno, aí o outro chega, ai meu Deus, tomou veneno, se mata, aí o outro vai e acorda, vou me matar porque morreu, sabe, é meio, tô falando, Então, mas claro, tem todo aquele texto do Shakespeare maravilhoso, rebuscado, incrível, aqui é um texto pobre, e você tem a impressão que o Rod Serling não gosta dos personagens, cara. Eu fiquei com essa impressão, que ele mesmo não simpatiza pelos personagens, porque o que acontece é inacreditável. Primeiro porque ele vai para falta 6 meses, ele tem 6 meses de preparação para essa viagem. Aí ele vai conhecer uma moça que trabalha lá no centro, né, lá da aeronáutica, e tem aquela paixão à primeira vista, e eles a dinâmica desse início de romance deles, ela é tão forçada, mas ela é tão forçada que é difícil de engolir. Se, por exemplo, ela fosse uma técnica que está trabalhando lá com ele e eles tivessem dado um tempo para eles conviverem ali no projeto, se conhecerem e fosse surgindo aos poucos um amor, a gente até ela passa por ele pelo corredor, aí, meu Deus, ela fala, o senhor é fulano de tal, eu sou. Aí ele fica olhando para ela assim, eu gosto muito do seu trabalho, né? Sei que o senhor é o cara que vai ficar 40 anos no espaço, né, e tal. Aí do nada ele fica encarando ela, daqui a pouco já tá segurando, gente, no braço da mina. Eu quero sair contigo mais tarde. E tal. É um negócio assim, estranhíssimo. E aí ela, em vez de ter a reação natural que seria de falar, esse cara é louco, né? Esse cara tá querendo arrumar qualquer mina pra dar uma aí, eu sou essa mina, de repente, né? Então, claro que ele tá sendo meio cínico, né? Sim. Aqui a proposta também uma história de um romance, né? Uma paixão fulminante, né? Mas se ele quer que a gente acredite nesse amor, tem que ser construído, senão a gente não vai acreditar, a gente vai começar a achar graça. Porque ela também cai de amores assim do nada por ele, né? Parece que ela conhece a fama dele, né? Que ele é o grande astronauta que vai ficar dormindo o tempo todo na nave, meu Deus. E aí, o que é pior, eles vão engatar um namoro de 6 meses, sabendo que o cara vai viajar e vai ficar 40 anos fora. E aí, isso já é duro também de engolir um pouco, porque como é que é a dinâmica dessa relação exatamente, de você ir construindo uma relação com alguém sabendo que tu vai embora
vai ficar 40 anos fora e tipo, você não vai mais ver a pessoa. Basicamente, é meio assim, aproveitar cada segundo, né? Que eu estou contigo, porque chega um ponto que ele começa ele mesmo, a falar, ele até fala pro cara, desabafa, né? E pelo jeito todas as pessoas sabem que ele também não tá muito feliz de ter que fazer essa viagem. Ele já mudou de ideia, né? Mas agora já tá marcado, né? Mas ele pode desistir, tá marcado, mas ele pode falar, não vou mais, pronto, não vou, acabou. Até porque nem precisaria ir, né? Até porque essa viagem é completamente inútil ter alguém dentro dessa nave, né? Diga-se de passagem. Né? Porque vocês querem fazer um teste de criogenia, faz aqui mesmo. Aí, pior, né? Tem um plot twist que é assim, convenhamos, a gente não vai entregar nesse momento ainda, mas ele e ela tiveram 6 meses para combinar isso daí, se eles quisessem combinar, né? Convenhamos. Mas ele fica falando pra ela, né? Que ela fala assim, mas eu quero te esperar, eu quero ter, sei lá, ficar junto contigo, é importante pra mim e tal. E ele fica falando porque, pelo que eu entendi, ela também podia ter acesso a essa espécie de animação suspensa. E ele ela sabia. Que não quis, né? Exatamente. Mas assim, como eu te falei, é uma desinteligência que vai acontecer entre eles, que na verdade 6 meses você conversando dava para eles trocarem ideia sobre isso e terem chegado a uma conclusão melhor, né? Convenhamos. Né? Mas e meio que também quando ela fala que ela vai esperá-lo e tudo mais, quem vai esperar alguém 40 anos assim, depois de ter um relacionamento 6 meses, imagina, sabe? Às vezes a pessoa vai presa, meu. Só vai presa, quando sai já acabou o amor. Imagina, tu vai viajar e já volta, já não tem mais amor, né? Isso. Tanto que ela sou cruel, né? Mas a real não, tanto que ela, em vez de esperado, ela vai pra câmara criogênica, né? Claro. Eu não iria não, cara. Eu não iria pra câmara. Eu não sei nem quem é esse cara. Vai que eu vou pra câmara criogênica, o cara já tá segurando meu braço com maior possessão e tal, não me conhece. Imagina daqui a 40 anos, será que eu vou... Sim. Vai valer a pena perder 40 anos no mundo e tal, pra poder esperar esse cara, né? Sem toda saber a família dela. Quem ele é. Pai, família, mãe, as pessoas que eu amo, meus pais, imagina. Trabalho, tudo a vida dela, ela conheceu esse fulano. Eles não abordam muito isso, né, Marcos? Nem a família dele, nem a família dela, né? Parece que estão soltos no mundo, né? Ela vira um personagem que... Ela e ele, na verdade, viram personagens... Ele, já que ele tem essa coisa de viver parte da vida no espaço, a gente deduz que ele não tem família... ou ele já tem um desapego da família total, porque ele também aceita uma viagem de 40 anos para largar tudo, né? E dane-se. Até a gente viu isso em filmes tipo Interestelar, só que, um exemplo, era o destino da humanidade que estava em jogo. O cara tinha uma razão para ele fazer isso. Não era meramente ficar numa sonda porque sim, né? Inutilmente. Ela é um personagem que não tem camada nenhuma, porque ela não tem... Ela abandona a família, a vida, emprego, tudo, né? Pra esperar esse cara aí que ela conhece. Que, sei lá, é o grande amor da vida dela, né? É muito difícil a gente comprar tudo isso. Desculpa, Rod Serling, é muito difícil. É muito furado. Né? Rod Serling não estava num bom momento, porque a gente está comentando e tal, o cara arrumou um ótimo diretor. Você vê que o elenco é bom, pô, o ator, tanto o cara quanto ela, são ótimos, né? Mesmo a gente achando que tem problema no desenvolvimento dessa relação, né, e tal, e até da própria história em si. Mas é um episódio muito fraco, em todos os sentidos. Pode entregar o plot twist aí, que aí a gente até inclusive consegue, né, expor depois filmes que tratam essa questão de encontros e desencontros de maneira muito melhor, né? A gente descobre o seguinte, outro problema também desse roteiro que a gente... Eles estão toda essa coisa dessa mega preparação e tal para esse cara que tá nessa missão, que ele vai ficar 40 anos. Ele é meio que esquecido, né? Depois que ele vai, a tecnologia avança e o pessoal tá nem aí pra ele. Não, é como se o que ele fez não valeu nada. Nada. Tipo assim, que o cara tá comentando e tal, falando com outra pessoa, acho, né? Já é outro cara, porque já morreu aquele que era o comandante dele, né? E tal, um negócio assim, uma fala, bicho, ninguém lembra, não tem a menor relevância que o cara fez, cara.
História mal construída mesmo. Eles dão a entender que depois eles conseguiram a tecnologia que a velocidade da nave era muito maior e a viagem podia ser muito mais rápida e os canais de comunicação eram muito mais fáceis, então ficou obsoleto rápido o método da viagem dele e, por consequência, esqueceram o cara. Foda-se. O cara fala dele como se não fosse nada o que ele fez. O cara entregou 40 anos da vida dele, você vê, né? Pra entregar pra NASA, sei lá, pro exército, pra exploração espacial e... what the fuck, ninguém se importa, né? E falam que ele tá prestes a chegar, né? E faz todo aquele suspense. E inclusive ele tá falando pra uma outra pessoa e depois vai aparecer o cara, né? O cara todo maquiado, né? O cara todo velho. E aí o grande plot twist é esse, né, Marcos? Que aconteceu o quê? Olha só como episódio, por isso que eu não gosto dessa narrativa de flashback. Olha como ela induz o espectador ao erro, né? Porque para pra pensar, fica o tempo todo essa chatice de flashback, ele lembrando, de sunga, lembrando, bababá, e parece que ele passou o tempo todo dormindo. Aí você descobre depois, quando o cara tá falando, que ele tá chegando e mostra ele, que ele tá um senhorzinho. Ou seja, porque a câmera dele lá, sei lá, de animação suspensa, quebrou e o cara passou 40 anos, bicho, acordado no espaço sideral. O cara deve estar mais doido do que não sei o que, porque imagina tu passar 40 anos numa porra de uma nave pra poder voltar pra planeta Terra, né, meu? E, bicho, tá lá com a maior cara de zumbi do The Walking Dead, uma maquiagem daquelas maquiagens meio branca, né, embranquecida. Sim, e aí tem uma coisa que é meio... a gente já começa a se perguntar, né? Outro sério problema desse roteiro. A nave, teoricamente, ele teria que estar na câmara criogênica. Lá, a câmara de animação suspensa, ela deu problema. E aí, por exemplo, onde está a comida para ele sobreviver 40 anos? Porque se ele ia estar em animação suspensa, a nave não estava com suprimentos suficientes para ele comer 40 anos. Nossa, é um furaço, hein? Esse é um furo de roteiro federal, hein? Esse é. Certamente não tinha acomodações confortáveis fora da câmara criogênica, porque ele ia estar congelado. Até porque o pessoal pensou que quem vai ficar 40 anos acordado no espaço sozinho, sem comunicação? Rod, meu Deus do céu. Né? O cara então, louco. A gente tem que elogiar o Rod Serling pelo que ele tem de bom, viu? Porque, pô, se fosse pegar com coisas ruins como essa, porque o cara é foda pra caralho, né? Era um momento difícil mesmo pra ele, porque, cara, é mais um roteirinho que passou e você fala, pelo amor de Deus, que buraco. Ele ficou 40 anos sentado ali na câmara criogênica desligada, pensando nela. Gente, não faça isso. O cara tá louco, bicho. O cara... Não, e fora, tu fica 40 anos preso numa nave, tu fica doido. Entendeu? Sem comunicação, não tinha um livro pro cara ler. Não tinha TV. Não tinha comida, é furadaço. Né? Não sei se os caras não falam isso, de repente vai que tem, sei lá, umas cápsulas, comida, uma maneira de se alimentar, mas nada foi falado, nada foi verbalizado. Isso. Outra coisa, ao longo de 40 anos, você não apenas envelhece, monitoramento de saúde, né? Porque você deu sorte, você não teve nenhum problema de saúde ao longo de 40 anos, você ficou lá bonzinho. Eu acho que isso daí vai para aquela conta, é o jeito, gente. É aquela conta de as pessoas não terem muita informação, é uma parada que estava sendo explorada, então, sabe? Aí fica passando uns buracos de roteiro. Mas aí você vê filmes mais recentes, que eu vou mencionar um, apesar de não ser a minha recomendação, que as pessoas também deixam um buracaço de roteiro e por aí vai. As pessoas têm esse problema com essa questão desse tecnobubble, às vezes, né? Não é muito bem feito, né? Muito bem bolado. Onde é que ele tomou banho? Outra coisa nesses 40 anos. Pô, e as fraldas que os astronautas usam para poder fazer as necessidades? Né? Aí, quando ele retorna, a gente descobre que ela foi para uma câmara criogênica, que eles têm acesso lá no próprio local onde ele trabalhava, né? Que ele, né? Enfim, como eu te falei. Ou seja, tu é funcionário lá, tu podia chegar e falar assim, ó, resolvi ficar 40 anos aqui na câmara criogênica, congelado, esperando o meu amor. Fechou, empresa? Fechado. Não, Passa no RH. É absurdo ela ter virado para ele
Se ela tem a câmera, ela ter falado pra ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui 40 anos esperando você envelhecendo, quando você voltar jovem, eu vou estar uma velhinha esperando você. Isso já seria absurdo. É claro que... As pessoas falam que... Até tava vendo os comentários do cara aqui, né? Vocês sabem, né? Eu gosto muito desse site desse cara aqui, o My Life in the Shadow of the Twilight Zone. Aí até o pessoal comentou, tem uns comentários no site em inglês, né? O pessoal meio puto, falando que isso daí é etarismo, né? Ah, por que ela não poderia esperar ele velhinha? Aí tem uma pessoa que comenta, estou namorando... Eu tenho 50 anos, estou namorando uma pessoa de 19 e tal. Então as pessoas estão falando que a crítica dele a isso é meio estranha. Mas eu acho que não é isso que o cara quis criticar, como a gente não está querendo criticar. Entendeu? Porque isso é possível. A gente já viu isso em vários filmes, relacionamentos. Pô, aquele Ensina-me a Viver, por exemplo, né? O moleque é apaixonado por aquela senhora muito idosa, bicho, que tá ensinando fatos da vida para ele, né? É um amor muito profundo, que ela entende isso como uma admiração nela como mestra, né? E não um amor, né? Tanto que ela não aceita, né? A solicitação de casamento no menino. Mas é uma história meio assim, entendeu? Que você pensa, pô, será que ela vai ficar esperando ele, né? Você fica pensando nisso. E é uma tremenda surpresa quando vem essa mulher absolutamente linda encontrar esse personagem e a cara dela. Isso que é engraçado no episódio, né, Marcos? A cara que ela faz olhando pra ele, falando: ah, meu Deus, o que aconteceu? E aí ele acaba, né? Ela dá a entender que ela ficaria com ele, né? E de qualquer maneira mesmo, com a diferença de idade. Né? Ela fica meio, ela gostaria dele como ela o conheceu, mas ela ainda aceitaria ele de qualquer maneira, tentaria pelo menos. Ele é que não quer, né? Porque eu acho que ele ainda a ama, ficou pensando nela e ele acha que na cabeça do personagem, né? Seria algo que injusto de obrigá-la a ficar com ele sendo um velho, né? E ela aceita na de boaça. Também ela falou, pô, ainda bem que ele... Né? Que ele não... né? Ela não faz muita questão de discutir o assunto, não. Ela fala assim, é meio assim, ela fala... Ai, você quer que eu fique com você? Ai, não, vai viver sua vida, você é tão jovem, bonita. Ah, beleza, tchau. O pessoal até fez umas montagens assim, de, você quer que eu fique contigo? Ah, não, entendeu? Então cara, é meio assim, a impressão que ele tem, parece que o Rod fala, nossa, esse personagem, e ele faz uma cara de amargo, né? Com uma amargura que ele leva a isso, né? Aí no final tem aquela lição de moral do Rod Serling, né? Comandante Douglas Stansfield, um dos pioneiros esquecidos da era espacial. Ele foi deixado de lado pelo fluxo do progresso e pela passagem dos anos e pela feroz farsa do destino. O conto desta noite sobre a ionosfera e a ironia, contado na Zona do Crepúsculo. Rod Serling, o que aconteceu, meu querido Rod Serling? Né, porque é uma história horrorosa. Que final é esse, né? Uma história cheia de buraco. Outra questão é que você tem uma nave que ela voa 7 vezes a velocidade da luz, né? E não tem um canal de comunicação que funcione direito, que ele pudesse falar pros caras, deu problema aqui nessa câmera. Não tem o Gmail, cara. Como é que eu faço, hein? Não tem o Gmail. Não tem uma maneira. Diz que também que o canal de comunicação deu problema, né? Ou seja, muito conveniente, né? Pra lá, pra ele se lascar, né? Isso. Deu problema em tudo que seria conveniente para chegar onde o roteirista queria, né? Isso que o pessoal reclama. Não dá pra tu ter histórias que ela vai ter coisas que sejam convenientes para facilitar o roteiro da pessoa, né? Pra pessoa não quebrar a cabeça. É tipo assim, você não sabe o que fazer com o personagem, você mata ele. Mas é mais fácil que tu lidar com as consequências dos atos do que ele fez, entendeu? Tem autores que fazem isso. Então, é um saco. Entendeu? Eu acho uma história, um Romeu e Julieta espacial for dummies. Sim. Meio bobo, entendeu? A ideia não é ruim. Se ela tivesse sido bem construída, poderia ter sido interessante. A ideia na verdade não é ruim mesmo, né? É como a gente estava falando, tem outras histórias em que a pessoa empreende essa viagem porque tem um motivo muito grave, e depois a consequência dela retornar e encontrar seu parente, ou os parentes morreram, ou as pessoas amadas estão muito idosas, tem um peso dramático interessante, porque a pessoa foi obrigada a fazer a viagem
por uma urgência. Tem aquele Interestelar, né, que o pessoal rola, fala, né, que o cara, ele também não consegue encontrar a filha, né, que ele prometeu que ia voltar, e tem todo um drama, né, então, é um filme que muitas pessoas gostam, não gostam muito do Interestelar. Não, eu também não gosto, mas lá, pelo menos, a gente, apesar de toda a confusão e toda, né, as tranqueiras que tem nessa história do Interestelar, há um motivo compreensível e a gente sente um pouco o peso dramático das consequências do que o cara fez também para salvar a filha, né? Sabendo que ia perder, né, a possibilidade de vê-la crescer, né, e se tornar adulta. Mas aqui vira uma presepada, né? Um negócio. É uma besteira. O episódio, assim, tá levando mais tempo falando sobre ele do que a metragem dele, né? E, cara, ele é muito problemático, é muito bobo, assim. A gente até fica, né, torcendo. A gente sabe que na última temporada deram vários problemas e tem episódios bons, como a gente falou já, mas tem episódios horrorosos. Então, o negócio é a gente trabalhar com o que a gente tem, né? Mas eu acho que agora a gente pode até usar esse tempo aqui para falar de algumas coisas legais, entendeu, para o pessoal? Porque essa temática aí, tanto ela foi mal abordada, como eu vou falar uma relação, um filme horroroso, que eu assisti desse negócio de criogenia, não é nem criogenia, essa animação suspensa e tal, um filme tenebroso que todo mundo reclamou na época, né, que é o Passageiros, e filmes de encontros e desencontros que sejam interessantes, sabe? Porque eu acho que a premissa aqui é isso, são os encontros e desencontros, né, amorosos. Você conseguir, você quer estar junto com a pessoa que você ama, mas você não consegue, né? Eu acho que isso é melhor pensar nisso do que na questão científica, penso eu, que é muito problemática e furada. Você tem alguma recomendação? Você tem alguma recomendação para o ouvinte aí dentro dessa temática aí? É que, não, na verdade, eu vou fugir um pouco da temática. A minha recomendação de filme é um filme de terror do Bela Lugosi, que é Os Crimes da Rua Morgue, que é por conta do Robert Flores, ser o diretor. Ah, sei. É um clássico do horror e do suspense, com uma cara fortemente expressionista. Enfim, filme muito bacana. Beleza, é claro, é um horror dos anos 30, tem uma série de questões aí um tanto quanto datadas, mas ele em si é muito bacana, sabe? Quem ainda não viu, e não deixe de ver. É uma história do Edgar Allan Poe, com o Bela Lugosi como no papel principal e com a narrativa inspirada no expressionismo. Então, olha, para mim, eu acho que é uma delícia de assistir. Ah, legal, pô, porque é um filme muito famoso e é até tema de estudo e blogs e sites, né? As pessoas amam esse filme. Vale a pena mesmo assistir, né? Fica essa recomendação ótima tua, né? E você? Olha, tem vários filmes aí, comédias românticas, dramas e tal, que tratam dessa questão de você tentar estar junto com alguém que você ama, né? Tem aquela trilogia muito famosa, que é a trilogia do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, do Richard Linklater, né? Que é os encontros e desencontros de Jesse e Celine, né? Que é, meu Deus, lindíssimo, né? Sem palavras, tem muita gente que conhece e ama, né? São filmes da vida das pessoas. E outros aí, Sintonia de Amor, por exemplo, Harry e Sally feitos um para o outro. Deixa eu ver, tem os filmes clássicos também, né? O próprio Hiroshima, Meu Amor, também acho, do Alain Resnais, né? Tarde Demais para Esquecer, que é um filme que tem muito famoso com a nossa querida Deborah Kerr, né? Meu Deus, eu amo essa atriz, assim, todo o meu coração. Tem o Cary Grant e a Deborah Kerr, né? Então, cenas famosas. Esse filme é até mencionado no filme lá do Harry Sally, eu acho que é o Harry Sally, não, peraí. Ele é até mencionado no Sintonia de Amor, né? Certo momento. Mas só para falar para vocês de alguns bons filmes, né? Claro, tem A Casa do Lago, com a Sandra Bullock e o Keanu Reeves, né? Tem o brasileiro Pequeno Dicionário Amoroso, da Sandra Werneck. Mas eu quero só mencionar, e aí vocês não fiquem bravos comigo, mas é para mencionar um filme muito problemático, que eu acho que muita gente já assistiu, mas quem não assistiu, só para você ver como é que é essa parada quando as pessoas não refletem o roteiro, e você vê que um filme envolve gente pra caraco,
saca? Muitas pessoas para produzir, para escrever, como as séries aqui do Rod Serling, aqui, tanto The Twilight Zone como Galeria do Terror, né? E passa pelas pessoas coisas que os personagens fazem que são horríveis. Tem aquele filme lá, o Passageiros, que é um filme de 2016. Pô, quem lembra desse filme? Tem a maravilhosa Jennifer Lawrence, pô. E o Chris Pratt, na época, tava com tudo também. Né? Esse ator, né? Tem aquele, ele era daqueles filmes de super-heróis lá, né? Engraçadão e o caraca, né? Que eu esqueci o nome, né? O lance todo que a Jennifer Lawrence tava com tudo, não tava prosa, ele também. E tem esse filme que é um filme, porra, ele é vendido como romance, né? Ficção científica e romance. Direção do cara é o Morten Tildum, né? Não conheço muito o trabalho desse diretor, né? Então é um cineasta norueguês, né? Mas esse filme, ele é totalmente zoado, que é o cara que a câmara dele de suspensão lá e tal, espacial, que ele tá viajando numa nave com 5.000 pessoas, olha, para um planeta que eles vão povoar aquela nave e tal. E tá todo mundo dormindo, de passageiros, a tripulação, tá todo mundo hibernando, né? Só que dá problema na câmara dele, né? Que é esse cara que é o Chris Pratt. E ele acorda. Tipo assim, a viagem vai levar 90 anos, algo assim do gênero, e o cara acorda. Aí o que acontece? Aí ele fica lá, dá pra entender que passa muito tempo, meses, não sei se chega a ano e tal. Ele aos poucos vai, inclusive, porque é um cara mecânico, né? Ele aos poucos vai descobrindo como poder, por exemplo, além de tudo é pobre, né? Ele não tem acesso nem às coisas boas que ele poderia usar, só tem acesso às coisas do pobre. Mas ele vai lendo as fichas das pessoas e tal, e conhecendo e vendo e papapá, vê os depoimentos das pessoas que elas estão ali também para poder povoar o novo planeta, né? O Homestead 2, né? A viagem na real, né? Mais do que 90 anos, eu me enganei, é 120 anos, Marcos. 90 anos é para responder o e-mail dele. Se você não assistiu esse filme, desculpe, porque eu não estou estragando nada para ti. Você vai ficar eu acho que você vai ficar um pouco chateado com a premissa é boa, mas o que o cara faz é inacreditável. O cara vai e ele acorda uma passageira. Ele pega essa passageira que é a Jennifer Lawrence e ela, não lembro o nome dela aqui, tá? Deixa eu ver, ela é a Aurora, isso. E bicho, e ele acorda ela e tal, porque ele tá se sentindo solitário, ele tá quase louco. Agora você imagina, ele tá tipo 1 ano ou meses e tal, sozinho e tá quase louco. Imagina o nosso personagem aqui da história, 40 anos sozinho, né? Como é que ele ia estar, né? Mas aí ele vai acordar a mina e ele não fala nada pra ela. Ele fala que deu problema e tal, ela fica desesperada. Porque, você praticamente, a real é que tu condenou a pessoa à morte. Ele mesmo, saca? Porque ele tenta mandar um e-mail, só que o e-mail vai demorar, 90 anos pros caras responder. É o tempo, é o prazo. Entendeu? Ou seja, nessa tecnologia que se passa nessa história, também vai ter problema de demora, muito delay para poder a pessoa responder, ver o que pode fazer. Toda a tripulação e os mecânicos, tá todo mundo, né? Porque na real também deu problema na nave, porque uns asteroides bateram, né? E ele, aos poucos, claro, vai fazendo amizade com ela, se apaixona por ela e tal. Eu não vou contar o final da história, mas a única coisa que eu vou falar é que é muito lamentável a pessoa olhar essa história e entender essa história como romance. Eu já conversei com meu amigo Alan, vou deixar marcado aqui embaixo aqui o nosso BPM, né, que é o Batendo Papo na Masmorra, onde o Alan até comentou que tem um recut, lembra, Marcos? Fizeram uma nova edição, mudando essa história, porque é muito errado. Na época, o Rotten Tomatoes deu tipo assim, super podre o filme. O pessoal criticou demais mesmo o filme, né? E tal. Mesmo ele tendo recebido algumas indicações, principalmente na questão de trilha sonora, design de produção, porque é um filme que tem um design de produção bonito, ele é muito zoado no roteiro, cara. O desfecho dele é meio piegas. Depois eles dão um jeito de haver maneira, veja bem, para que o espectador possa, e a própria personagem, perdoar o que esse cara fez, né? Porque ele fez uma coisa muito errada, né? Indesculpável, né? Ele meio que teve um problema, e ele pegou e resolveu, já que eu tô tendo esse problema, eu vou fazer essa moça ter também, porque eu acho ela bonita, tô a fim de dar em cima dela, e é por aí, o filme é vendido como romance, né? O roteiro é do John Spates, né? E é um roteiro muito zoado, né? E é isso. Na real, eu acabei falando um pouco de um filme que eu não gostei, mas por acaso, quem não assistiu,
assista e depois me diga o que vocês acham aqui, né? Eu vou deixar o BPM que eu e o Alan conversamos, para vocês verem como a gente conversou sobre isso também, e o Alan concordou, né? O Alan até deu o link da reedição do filme, né? Os caras fizeram uma edição diferente. A reedição é mó legal. Isso, que dá sentido para a história. Isso é uma vergonha, né? Penso eu, né? Pro produtor, pro diretor, né? Pro estúdio, para tudo, né? Uhum. Se alguém faz uma reedição do teu filme, é para ele ter sentido. É foda isso, né? Sim. Não, é realmente absurdo o negócio. Mas eu acho que talvez valha a pena o pessoal assistir para o pessoal também exercitar o senso crítico, né? Perceber onde que essa história do filme, né, Passageiros, onde é que ela tem esse tremendo pé quebrado, né? E além de ser mal intencionado ao extremo, né? No meu entender, né? É muito bizarro, cara, numa boa, né? There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. E é isso, gente, né? A gente acabou falando bastante aqui, mas a gente veio aqui para os finalmente do nosso podcast. Dessa vez, imagine só vocês quem é que vai escolher a música, hein? É você! Sou eu! Olha, eu vou para um lado aqui, eu sou assim, eu às vezes escolho músicas de coisas que eu tô já curtindo, que eu passei a semana inteira curtindo, né? E o Marcos sabe, porque eu falei para ele que eu curto essas bandas antigas, eu sigo esses perfis, né? De galera que bota clipe dos anos 80, eu curto essas coisas, né? E eu tava ouvindo recentemente o Level 42, né? E tal, que a gente até conversou, né, Marcos? A gente acha uma banda decente e tal, porque tinha muita coisa que era meio irritante, mas os caras do Level 42 não, né? Acho que eles realmente tinham um som bonito, né? O baixo muito poderoso, né? Os caras muito afinados, bandas muito hypadas. Uma assim, pegada jazz, né? Pegada meio jazz, né? Eu gosto muito do Level 42, tem várias músicas dançantes, mas tem uma música que eu não vejo tocar muito, eu acho ela absolutamente linda. Essa música do Level 42 chamada It's Over, cara. Então é uma música que tem uma pegada muito bonita e fala sobre isso, né? Não estarei aqui quando você chegar e tal. É uma música meio de desencontro, de tristeza, né? Que também, claro, é bem melhor do que esse episódio furreca de The Twilight Zone, né? Então, assim, a gente fez um monte de recomendações fodas. E, gente, poxa, obrigada por estar junto mais uma vez aqui conosco, né, Marcos? Falando de The Twilight Zone. Lembrando, galera, né, importantíssimo, participem da nossa campanha, tá? Pra gente conseguir montar esse PC. A gente parou um pouco de receber as doações, né? E Pix, eu sei que tá apertado para todo mundo, gente, mas, por favor, se vocês puderem, tá? Vocês sabem, né? Vocês sabem, a partir de R$10, já participa do sorteio, que tem essa ilustração linda que o Marcos fez aí para poder sortear para a galera, vai ser mandada para quem ganhar emoldurada, tá? Então participa, seja no Apoia-se, no Padrim, ou por Pix, se você puder mandar Pix também, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, que a gente recebe lá na Caixa Econômica Federal para poder comprar peças para o nosso PC, gente. Falta comprar placa de vídeo, falta comprar memória, placa-mãe, nossa, falta muita coisa, né? A gente comprou por enquanto gabinete, algumas coisinhas, mas tá bem devagar mesmo, esse esquema de montagem do PC, tá? E chegando nos finalmente aqui, eu quero deixar, claro, aquele abraço gostoso, recomendar para vocês, para seguir a gente nas redes sociais, tá? É só procurar Masmorra Cine, lembrar que estamos lá na Twitch, viu? Toda terça-feira estou falando da série Hannibal, às 9 horas da noite na Twitch. E quinta-feira estou com o Marcos fazendo o K.O. Crimes, que é o nosso podcast para inventar histórias, né? Contação de histórias de falsos crimes, né? Coisas que serão sorteadas ao vivo, assim, uma parada mó legal. Quem está acompanhando está adorando, gente, é muito bom. Tá? Então apareçam lá para conversar com a gente, dar pitaco. E a gente se encontra no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Beijão para vocês. Fiquem bem, se cuidem, não esqueçam de verificar se a câmera de animação suspensa está funcionando bem. Isso aí, beijo, tchau, tchau. Tchau.